gente divulgou no Instagram, não sei se todos viram, para mandarem algumas perguntas, né, sobre o tema. E aí eles vão responder aqui com as suas experiências, à luz da Bíblia, claro. E é isso, vamos para as perguntinhas. Está faltando uma pessoa, e aí é isso. Eu vou ler as perguntas e vou direcionar, né? E é bom porque são duas gerações diferentes, né? Meu pai mais velho e o pastor Jackson mais novo. Então, é legal ver experiências diferentes também. A primeira pergunta, né? A gente não vai citar nomes, tá, gente? A gente sempre falou desde o início que as perguntas iam ser de forma anônimas. A pessoa perguntou: o que devo fazer? Gosto de uma menina de outra igreja. Alguém quer se disponibilizar a responder essa? Pastor Jackson? Pastor, então. Pega o microfone, meu filho, e manda abraço. Ô, Glória. Sem fome, meu filho. Gosto de uma menina. Acontece muito no meio evangélico. Às vezes a gente só gosta da grama do vizinho, né? A gente valoriza as coisas dos outros. Se, porventura, na caminhada, né, você se interessar por alguém de outro ministério, pode ser bênção ou pode ser maldição. Né? Por exemplo, tem ministério aí que acredita na predestinação e você não acredita. Vai dar um choque, né? Tem ministério que guarda o sábado e você não guarda. Vai dar outro choque. Tem ministério que acredita no arrebatamento pré-tribulacionista e você acredita no arrebatamento pós-tribulacionista. Vai dar também outro choque. Então, assim, depende muito do caso concreto. Né? Normalmente, a mulher acompanha o homem. Né? Os casos que eu conheci, né, de participar de ministério grande, de relacionamento, a mulher acompanhava o homem. Né? Que é o mais normal, o mais natural. Mas é importante atentar para a doutrina, para a parte teológica. Né? Porque aquilo que você acha que é bênção pode se transformar em maldição. Conversar com o pai e com a mãe e com a liderança, né? Ser bem transparente com a liderança. A próxima pergunta. Tenho 18 anos e nunca namorei. Sinto que está demorando muito. Mandaram. Tem que responder. Não diz. É anônimo. Sou eu, é? Pode ser. Tá demorando coisa nenhuma. Esse negócio de demorar nada, não. Tenho 18 anos. 18 anos tá uma idade maravilhosa de estudar, de terminar seus estudos, começar a faculdade. Maravilhoso. Posso fazer uma pergunta? Qual seria a idade correta? Para mim não tem idade correta, não. Tem essa história de idade certa para começar a namorar, não. Mas tudo é assim, né? O seu momento, aquilo que você está vivendo, o seu relacionamento com a igreja, principalmente com Deus, né? Como você está com Deus. Isso é o principal, porque aí vai ser a consequência. Se você está muito bem, né, no seu relacionamento com Deus, buscando a Deus em primeiro lugar, o resto vem consequentemente. Né? Isso aí é algo muito natural. Assim, falando um testemunho meu, eu nunca nem assim fiquei muito interessada em namorar quando eu me converti. Me converti com quantos anos? 21 anos. Eu estava na faculdade, 22 anos. Estava terminando a faculdade. Então, assim, eu não queria namoro. Né? Entrei na igreja, eu queria um relacionamento sério com Deus. Queria buscar a Deus, conhecer a Deus. Conhecer a palavra de Deus, estudar, né? Eu me interessava muito nisso, então minhas amizades eram sempre assim, para estar com esse envolvimento espiritual, né? Então eu procurava pessoas também que tinham essa mesma
esse mesmo pensamento que a gente buscava, que a gente estudava, que a gente orava. Então, nunca pensei, foi algo muito, muito natural que aconteceu. E eu não tinha esse pensamento de estar namorando logo, né? E muito menos nem casar. Foi algo muito natural. Então, assim, 18 anos, está bom demais. Vai estudar, né? Vai estudar. Vá buscar a Deus, vá ler a palavra, vá orar mais. Que vem buscar ao Senhor em primeiro lugar. Essa é o principal. Amém? Próxima pergunta. Nas igrejas falam muito sobre ter uma pessoa certa. Isso significa que existe alma gêmea? Eu não acredito em alma gêmea, não. Eu acredito que é oração, realmente, né? É aquela questão, né? Como eu até falei, né? Como a Izinha falou. Um jovem não tem que estar namorando mesmo, não. É porque o cara, quando vem do mundo, ele tem uma cultura, mas a igreja não pode ter a cultura do mundo, não, pessoal. Não pode ter uma cultura secular. Na secular, a menina com 12 anos já está namorando, misericórdia. Eu não quero que o meu filho namore cedo. Não vou ser hipócrita, eu quero que ele estude, quero que ele se forme e daí ele pense nisso. Porque relacionamento, se não for de Deus, atrapalha. Mas a pergunta aí, para mim não fugir do tema, é... Se existe alma gêmea. Não existe nem... Não tem como existir alma... Existe a questão de você orar e Deus enviar uma pessoa. Eu acredito muito nisso. Eu vivenciei isso... Porque quando você vem para a igreja, aí você sabe se realmente a pessoa é para estar do seu lado ou não. Se ela quer estar com você, se ela vai estar nos propósitos com você, se ela está na mesma visão como o pastor falou, né? A minha esposa, quando eu conheci ela, era da Paz e Vida, mas ela veio comigo para a igreja, né? Quando nós começamos a ter um relacionamento mais sério, eu disse para ela, você não pode ficar lá e eu aqui, você tem que vir junto comigo. E ela nem titubeou, falou com o pastor, e o pastor lá foi bem coerente. Não, realmente, vai lá, siga ele, você está certo. E aí, por isso que deu certo, né? Amém. A próxima. Todos dizem, minha família e igreja, que o rapaz é o pretendente de Deus para mim, mas eu não sinto nada por ele. O que dizem? O que dizer? É porque ela errou. Essa é uma pergunta excelente, né? A gente confunde amor com paixão, tá? E infelizmente a gente coloca o carro na frente dos bois e se dá mal, porque a gente não sabe discernir, né, o que é paixão e o que é amor, tá? Não existe essa história de relacionamento. Eu estou terrivelmente apaixonado. Eu amo a minha esposa, queridos. Amor é um fruto do Espírito. Certo? O amor é um fruto do Espírito. Então demora, complementando assim a resposta do pastor Jacques com relação à alma gêmea, isso é a maior mentira do mundo. Pegando também o gancho, amor à primeira vista, isso também não existe, tá? O que existe é a química, né? Os hormônios, a atração, isso existe, né? Você que é normal, isso existe, né? Você ter essa atração física pelo sexo oposto, mas isso não significa que seja amor. O amor é algo que tem que ser construído diariamente. Isso demanda tempo, tá certo? Então, a cada dia, você precisa amar mais o seu cônjuge, tá certo? Para que você entenda o que é o relacionamento, como Paulo diz aí, né, do homem amar a esposa da mesma forma que Cristo amou e deu sua vida pela igreja, tá certo? Então amor é conquista. Dia a dia você vai amando mais, né? Claro que você tem que fazer um esforço. Ambos, né? O homem e a mulher precisam fazer esse esforço para chegar no nível, né, de maturidade. Como fruto na árvore, né? Amém? Deu para entender? Próxima. Deus manda a pessoa ou você escolhe a pessoa? Claro que você escolhe. Você escolhe, né? Deus... Claro, é isso mesmo. E você tem o livre-arbítrio, né?
Claro, é isso que eu ia dizer. Você tem um livre-arbítrio para escolher. Agora, Deus mostra. Ele mostra, sim. Porque eu acredito, assim, piamente, quando você sente no seu coração, né? O que Deus preparou para você, Ele sabe o que é melhor para você. Então, você sente no seu coração que aquilo ali lhe dá paz, lhe dá segurança. Você começa a saber que é Deus que está trabalhando ali naquele envolvimento, né? No relacionamento que pode iniciar. Então, assim, praticamente as duas coisas, né? Tanto Deus mostra, Ele, né, pode fazer todo um momento, né, fazer todo um movimento também, de várias formas, e que as coisas aconteçam. Aí sim você também escolhe. Porque às vezes você escolhe tão errado, né? A gente vê tanta escolha errada aí, que Deus às vezes está mostrando, né, o caminho ali e você vai por outro. Acontece muito isso. Mas que você sente muita paz e quando Deus mostra assim uma pessoa correta para você e você começa a perceber, isso tudo também assim, você se colocar diante de Deus, buscar, sabe, e orar e pedir a Ele, sabe, discernimento. Isso é muito importante. Aí quando você começa a perceber o que está acontecendo ao seu redor, você vê Deus trabalhando naquilo ali, ok? O que fazer quando sua igreja não tem nenhum pretendente? Fala lá, meu Jesus. Tem alguém aqui? Foi, ó. Rapaz, é o seguinte, aí você tem que usar a mesma fé que Jacó usou, né? Você tem que acreditar que Deus vai enviar alguém aqui nesse lugar para que você joelho no chão, né? Às vezes não, quase sempre. A pergunta é muito difícil de responder, mas eu acredito muito a mesma coisa que a Izinha falou. A gente escolhe, né? Agora não pode se precipitar, né? Achar que não tem um varão na igreja e aí vai atrás do vaso em outro canto, aí o vaso, né? Entendeu? Então, não tem que ter paciência, né? Eu acho, assim, estou falando a minha visão, né? Eu acho que também vamos. Testemunha assim da nossa época de juventude, né? Na igreja, tinha muitos jovens, mas ao mesmo tempo não tinha namoro, não dava assim certo, né? Fulano com cicrano, não tinha. Aí foi o que aconteceu. Eu até comentei com a Ruana lá em casa sobre um jejum, né? Que a mãe estava falando. A gente fez um jejum na igreja, né, o pessoal lá proclamou um jejum de 7 dias. Então, algumas pessoas fizeram esse jejum de 7 dias, mas era jejum mesmo. Jejum só com água de coco e colocando sal na boca e açúcar, né? Assim, um pouquinho de sal e açúcar para suprir. E eu consegui fazer de 3 dias, porque na época eu fazia faculdade. Estava terminando e não deu para fazer. Aí a gente fez esse jejum de 7 dias. Mas o pessoal ficou dentro da igreja, acampado na igreja. Então era o dia, dormia o dia inteiro. Não era cada um nas suas casas, não. Era um grupo de pessoas e mais jovens. Mas depois disso aí foi tanto casamento. Era casamento, a doida. Começou, menina, era tanto namoro. Tinha ano que a gente ia para vários casamentos, né? Era muito casamento na igreja. Então começou assim, choveu de eu me lembro que choveu de homem na igreja. Porque geralmente tem muita mulher. Mas era tanto homem que chegou nessa igreja. Era militares, já ia dizer. Eu não lembro quem foi que levou, mas eram oficiais. Alguém levou, que eles estavam terminando a academia militar, porque na época tinha academia aqui, da Polícia Militar, e eles estavam concluindo. Alguém levou eles para a igreja e pronto, começou. E a gente começou a fazer uns encontros de jovens, coisas assim, mas no instante, foi um monte.
Sei que esses homens que entraram na igreja, tudo casado. Saíram tudo casado, levaram as mulheres tudo para outra. Todos foram morar noutra cidade. É só para complementar aí. Tem que acampar, então, É verdade. jejum de 7 dias. Já sabem. Esperar 14 anos, né? Eu acabei de falar sobre isso, né? Esperar 14 anos por alguém que você ama, né? Não é fácil, não é? São 14 dias, são... Né? Aí talvez você vai pensar assim, pastor, é fácil para o senhor falar, que o senhor já é casado, né? Pode até ser, mas hoje na nossa geração é bem mais complicado. Mas eu acredito sim, do ponto de vista que Deus, ele tem o poder de enviar, né? Aí você vai para outro lugar, talvez não vai suprir tanto suas necessidades, né? Então tem que ter muito cautela, né? A próxima pergunta é: como saber que é o momento certo de namorar? Então, pode responder. Primeiro você precisa ter idade. Idade física, idade psicológica, idade espiritual, idade financeira. Tá? Não existe essa história no meio do povo de Deus, namorar por namorar. Você que é jovem, você tem que tirar esse jugo que Cristo já levou. Você não precisa dar satisfação à sociedade, né? Quando a sociedade pergunta, você não está namorando? Eu disse, não. Para quê? Namorar para dar satisfação à sociedade, isso não existe, tá? Então tem idade, e a gente não pode estar queimando etapa, né? O próprio livro de Eclesiastes diz que há tempo para tudo. E agora, no meu caso aqui, eu e a Izinha, nós temos 2 filhos, né? Que já saíram da adolescência, já são jovens. Então, como meu pai dizia, quem come do meu pirão tem que provar do meu cinturão. Então, quando eles tiverem dependência espiritual, dependência financeira, não é o que eles querem, é o que nós queremos. Entendeu? Querem eles gostem ou não. Nós pais não podemos perder as rédeas, né? Porque o que o mundo prega é antagônico, é contrário. O que o mundo prega é totalmente contrário do que a Bíblia diz, tá? Então, assim, o momento certo, como a pergunta faz aí, né? Repete aí. Com a idade. Não, como saber que é o momento certo? Então, o momento certo é o jovem ser cheio do Espírito Santo, né? Estar focado, né? Servindo a Deus, né? Servindo a Deus na casa de Deus, claro, né? Respeitando, né? As autoridades eclesiásticas, autoridades civis, né? Os pais, né? Entram aí também, tá certo? E tirar esse jugo, e tenha calma, né? Não precisa tá se precipitando, não, porque a gente tem que entender que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Tudo que a gente faz toca no espírito, toca na alma e toca no corpo. E tem coisas que é difícil de serem saradas, né? Tem coisas que são difíceis de serem saradas. Nós temos emoção, nós guardamos as coisas, tá? Tem um livro muito bom do Jim Sherman, quando eu era jovem, na década de 80, eu li esse livro, até traduzi para o português, né, do Jim Sherman. Hoje tem em português esse livro dele. Em inglês Love, a lógica dos limites amorosos. Mas a tradução não é essa. Eu que traduzi assim, era Love and Relationship, não, mais ou menos assim. Em português Amor e Relacionamento, de Sherman. Excelente esse livro, da editora Atos. Tá? Tinha até aqui na igreja que eu comprei, mandei para cá e alguém levou e nunca mais trouxe. Tá certo? Não se precipitar. E outra coisa, aprenda a conversar com seu pai, aprenda a conversar, não é impor, não. Filho não pode impor nada, pai e mãe não. É conversar. Pai, o que é que o senhor acha? Mãe, o que é que o senhor acha? Seu melhor amigo é seu pai e sua mãe. Tá? Então aprenda a conversar com seu pai, aprenda a conversar com sua mãe, aprenda a conversar com seu pastor. Tá? Tem pessoas, pastor Belardo, pastor Jó, que não gostam de se aconselhar porque já sabe que a gente vai dar a resposta. Já sabe qual é a resposta. Né? A gente ama, né? Igual Deus. Deus, ele ama e tem misericórdia. Tá certo? Mas também Deus tem justiça. Amém? Então, busque pessoas que sejam cheias do Espírito Santo para você se aconselhar. Aí você vai se aconselhar com seu professor na universidade, vai ouvir besteira.
Vai se aconselhar com seu amiguinho lá da rua, vai ouvir besteira. Vai se aconselhar com o pessoal das redes sociais, vai ouvir besteira. Tá? Busque pessoas dentro da igreja, né? Crie dentro da igreja, né? Um relacionamento tal que haja, né? Cumplicidade. Tá certo? Então, se acalme. A palavra que eu digo para você, homem, mulher, pé no freio, se acalma. Tá certo? E não faz besteira não. Tá? Amém? Vamos para a última pergunta. Tiveram mais, só que com o tempo a gente não vai conseguir responder todas, tá, gente? Se vocês também quiserem fazer alguma pergunta aqui, a gente vai abrir, mas vamos responder a última da caixinha, que é pecado não querer casar e ser mãe? A igreja e a sociedade cobram muito isso. É pecado não querer casar? É eunuco, né? Não querer casar e não querer ser mãe é eunuco. Não, se você aguentar, né? A verdade é essa. Se não, agora capaz, o sistema religioso que foi implantado desse negócio de namoro em igreja é um negócio tão sério que em algumas congregações que eu conheço, vou lhe falar um testemunho aqui verídico de um cara que sentava comigo e conversava. Não vou dizer o nome por questão de ética. Mas pelo sistema religioso que foi implantado, ele muito jovem, ele foi aconselhado ali a casar, né? Casou, e ali junto com a esposa e tudo, o que aconteceu? Ele casou para ter um cargo eclesiástico, porque em algumas igrejas você só se torna algum cargo eclesiástico se você for casado, o pastor sabe, principalmente nas assembleias. O que aconteceu? Ele não aguentou, já está no segundo casamento. Não adianta se precipitar, gente. Por isso que quando eu estava ministrando, eu disse, o que aconteceu comigo era no mundo. Então eu conheci minha esposa lá. Eu não faria da maneira que eu fiz, porque eu acho que o correto não é esse, conhecendo a Bíblia. Você tem que ter calma. E hoje, conversando com a pessoa, ele disse, macho, eu casei errado, eu casei pressionado, o pastor me pressionando para casar, porque eu namorava há muito tempo. E aí o que aconteceu? Né? Então, lógico que não justifica, né, como eu estou falando, mas como o pastor falou, eu tenho 33 anos, mas eu acho que você tem que se formar, você tem que ter uma idade. Poxa, pastor, mas o senhor não fez isso, né? Você pode dizer para mim, mas gente, a minha questão foi diferente. Como tem pessoas aqui também que conheceram seus esposos no mundo, o marido e a esposa no mundo, né? Mas na igreja existe uma maneira de ser abençoado. Deus, ele não quebra os seus princípios. E aí fiquei muito triste quando eu soube, né, desse rapaz e tudo. Mas o que a gente pode fazer, né? Então, tem locais que, quanto mais cedo ele pegar a juventude lá e eles casarem, para eles é a maior felicidade do mundo. Mas não é assim não, porque dentro de casa, né, pastor, vai ter o conflito. Porque às vezes a mulher, ela não tem casa, muito jovem, às vezes o marido não consegue suprir as necessidades, aí, meu irmão, aí muito problema. Mas, finalizando, né, o pastor vai falar alguma coisa aí e tudo. Muito bom o evento, né, é um tema muito que é pouco discutido, as pessoas não ligam para falar isso, essa é a realidade, não doutrinam os seus jovens a ter um pouco de paciência, né? E isso é a realidade. Então, assim, partindo, né, da Gabi, etc., um tema muito bom, deveria ter mais jovens aqui para ouvir um pouco, né? O pastor tem muito mais experiência, 30 anos de casamento e etc., também namorou ali, etc., tem muito para falar à luz do Evangelho. Porque se a gente for falar aqui, a gente trouxer uma galera aí, a galera modernona, elas vão dizer que a gente é careta, né? Não, assim não, tal. Mas essa é a realidade de você ser feliz. Você quer casar para se separar com 3, 4 anos, ou você quer casar para viver 30, 40 anos casado? Eu quero até Jesus voltar. Eu sempre digo isso, não por hipocrisia, mas para finalizar, que se for para me separar da minha esposa, eu prefiro até que Deus me leve. Por quê? Porque não tem mais essência, gente. A gente só casa uma vez, essa é a realidade. Crente, né? Ainda mais você que é ministro do Evangelho ou qualquer outra pessoa normal. Tá bom? O pastor vai falar alguma coisa aí. Alguém tem alguma pergunta aqui? Pastor Belardo.
Muito boa Só pergunta. um instantinho. Repetindo aqui para vocês que estão assistindo a live, ele perguntou sobre as lideranças, né, líderes religiosos que têm, que já estão no segundo, no terceiro casamento, né? Como que é a visão dele e tal, para contar um pouquinho. Amanhã, quando eu estiver ministrando sobre os dias finais 2, eu vou falar sobre isso, viu, pastor? Vou falar sobre os pastores que estão em adultério. Porque o pastor, quando larga a mulher e vai para outra mulher, está em adultério, meu amigo. Está em adultério. Agora você imagina, o líder da igreja está no adultério, e imagina as ovelhas. O que é que esperar de um líder desse? É complicado. Agora, cada caso tem seu caso. Né? Porque o que a Bíblia fala? Eu acho que é Mateus 5... Não, Mateus... rapaz. Mateus 5,19? Não, Mateus 19,5. Da minha Bíblia. Mateus 19,5, né? Eu acho que é Mateus 19,5. Diz que deixará deixará seu lar, né? Deixará É isso mesmo? Aí mas vamos ver o resto, o que é que diz, né? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aí continua o 6. A gente só leu o 5, mas não leu o 6, né? Eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto, que Deus uniu, ninguém separe. É o que Deus... Muitas vezes não é Deus que une. Antigamente casavam-se porque o político, né, queria que o seu filho casasse e tal, e tem vários outros casos. Aí vamos lá para o 7. Perguntaram-lhes, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? O que é que Jesus responde? Pela dureza, né? Jesus respondeu, Moisés permitiu vocês se divorciarem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim no princípio, não. Ou seja, Deus nunca aprovou o segundo casamento. Tá? Deus nunca aprovou, não. Né? Aí veja o outro. E eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, tem adultério, a prostituição, a fornicação, e se casar com outra mulher, estará cometendo o quê? Adultério. Então tem muitos pastores, né, que deixaram a mulher por incompatibilidade, não por causa do adultério. Tá? Se deixou por causa do adultério, tudo bem. Mas mesmo assim existe o perdão e o arrependimento. Tá? Eu acho o seguinte, se o pastor falhou no casamento, ele larga o ministério. Porque ele não vai ter mais autoridade de estar ministrando. Entendeu? A gente sabe que Deus perdoa, porque Deus é demais, né? Deus é misericordioso. Mas esses pastores que estão no segundo... Tem um pastor aí, que eu não vou citar aqui o nome dele, mas o cara faz muito sucesso nas redes sociais. O cara largou a mulher. Largou a mulher, mas não foi por causa de adultério, não. Ele adulterou. Esse pastor que adulterou. Então, a mulher largou ele, né? E ele faz sucesso na mídia, faz sucesso nas redes sociais. Tem um amigo nosso que dá maior valor a ele, né? Um amigo nosso aqui, que não é daqui não, mora lá perto da tua casa lá. Dá maior valor a esse pastor. O que você vai tirar de um pastor desse, que vive no adultério? Me diga. Porque tem uma palavra bonita. Que palavra bonita? O cara está no pecado, gente. O cara está no pecado. Então, se eu estou no pecado, como é que eu vou conduzir um rebanho? Está entendendo? Então, nós estamos vivendo, eu vou falar sobre isso mais amanhã. Nós estamos vivendo a imoralidade, cara, imoralidade sexual, a perversão sexual, né, a fornicação, o pastor no adultério. E muitas pessoas vêm para a igreja também, né, vivendo já como se fosse marido e mulher, sem ser marido e mulher. Está no pecado, irmão. Nem irmão não é, né? Está no pecado. Está no pecado, tem que se converter, tem que se arrepender, pedir perdão a Deus e se casar. Entendeu? Se casar. Não pode estar dentro da igreja com relação sexual. Ninguém aqui é careta, não. Ninguém aqui é antiquado, não. A gente segue o que a Bíblia diz. Não sou eu que falo, não. É o que a Bíblia fala, o que a Bíblia manda. Agora, você e eu, obedece se quiser. Como é que é aquele ditado? Quem tem juízo obedece, quem mais? Então, é isso aí, meu amigo. Você tem juízo? Obedece. Não vai para onde? Fogo eterno. Né? Como é que é em hebraico? O inferno? Não existe a palavra inferno, né? Foi o português que criou. É o Guirrinon. No hebraico, é o Guirrinon. E Jesus fala, ali haverá pranto e ranger de dentes, onde o fogo nunca... eu acho que é Marcos 9,45, se eu não me engano. Onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Amém? Bom, amanhã
eu vou estar falando mais, vou falar sobre Sodoma e Gomorra, então vou entrar também nesse assunto aí, né? Do adultério, da prostituição, da fornicação, tá? Jesus Cristo, ele diz o quê? Se o homem olhar para a mulher, para a cobiça, já o quê? Já pecou, né? Já adulterou, tá? Então, finalizando aqui, o namoro é algo sério e tem que ser santo. Essa história de que no namoro já tem toda a intimidade de passar a mão, de acariciar, isso não existe não, meu amigo. Você não é, né, legalmente compromissado com aquela pessoa para estar nessa intimidade não, tá? Então o casamento não é só assinar um papel não, gente. É muito mais do que isso, é algo que instituído por Deus. O casamento é algo santo, o casamento é algo sagrado, tá? Nós não pode ir como o mundo diz não, mas existe, pastor Belardo, hoje um monte de pastores no segundo casamento. Meu amigo, o que é que vai se esperar dessas ovelhas? Né? Triste. É triste. É triste e lamentável. Alguém tem mais alguma outra pergunta para fazer? Ninguém? Certinho. É por isso que a gente abriu a caixinha. Lembrando que as perguntas que a gente recebeu no Instagram não foram só de pessoas da igreja, o que foi muito legal. Pessoas de outras igrejas e de outras denominações perguntaram para a gente na caixinha e a gente pôde responder aqui, né? Então, se a sua pergunta foi respondida aqui na live, tamo junto. E é isto. Respondam. O pastor falou literalmente, né? Para estar casado tem que estar diante dos homens e diante de Deus também, né? Tem que se legalizar, né? Deus não é menino, né? Antes que não existia, já existia lá na cultura judaica e etc, né? Mas hoje a gente sabe que a pessoa tem que casar legalmente, né? Assim, eu acho que ela deveria se alinhar normalmente, tudo, casar novamente pois é. E assim, se divorciar por isso, né, já começa que o ministério já não tem muito, a gente não é bem assim. Vamos supor que a minha esposa chegasse para mim e dissesse assim, eu não vou te seguir mais e etc e tal, aí eu vou simplesmente abandonar ela, deixar ela. Não, você tem que ter coerência, não é assim, é se separar. Então, isso aí é uma decisão muito mais religiosa do que pensando em Deus. Tem que ter coerência. Casamento, como o pastor falou, as pessoas não pensam que casamento é brincadeira, mas não é. A vida da pessoa ela pode ser abençoada por causa do casamento, como ela pode ser também amaldiçoada. Casamento é tudo, gente. Não é? Quando você olha para o mundo, né? Aí você não tem como comparar nós aqui, que é povo de Deus, com o mundo. Deus ele liga para o casamento de uma maneira tão assim sobrenatural, não tem como falar. Se eu subir aqui, querida, a Bíblia diz, se eu vim aqui pegar esse microfone, estando de mal com a minha esposa, a Bíblia diz que o céu está fechado e Deus não ouve as minhas orações. Eu vou pregar igual um papagaio, só em vão aqui, ó, falando para vocês. Não adianta. E tá entendendo? Pronto, só aí já resume. Eu só também complementando, o casamento não é brincadeira e nem a relação sexual é brincadeira.
Né? A pessoa tem que saber disso, que a relação sexual não é brincadeira, não é só carne. É só o desejo carnal e pronto, vou satisfazer e pronto, ele é meu marido, já foi meu marido. Nos separamos porque... Aí é uma coisa tão banal, né? A gente acaba pensando assim, é banalidade isso. Me separei, divorciei. Mas aí ele... Não, a gente está junto de novo, vamos lá, né? É assim, um negócio meio esquisito. Para mim é muito esquisito. Porque quem criou o sexo foi Deus. O sexo foi... Cadê a Yara? Então, vou esperar ela chegar. Aproveita e coloca aí 1 Coríntios capítulo 7, que responde a pergunta dela. 1 Coríntios capítulo 7 é o capítulo do casamento. Quem criou o sexo foi Deus. 100% ideia de Deus. Quem distorceu foi o diabo. Né? O diabo vai e distorce a ideia de Deus. Né? Nós somos expertos em sexo. Porque nós vivemos a Bíblia. O mundo não sabe nada de sexo. O mundo sabe de imoralidade. Né? De pornografia. Detalhe, viu? Tem gente que não faz... não peca na área sexual, né? do ato, mas em compensação peca na boca. Porque pornografia, a palavra pornografia, ela tem a mesma raiz de prostituição. É porneia no grego. Então, quando você fala um nome feio... Quando você diz um palavrão, você também está cometendo o pecado da imoralidade sexual. Sabiam disso? Né? Pois quem não sabia, é bom saber isso. Porque tem irmão que tem a boca imunda. Está pecando também na área. Então é bom se converter também. Tá? Já que o casal se separou legalmente, então a gente tem que fazer tudo novamente legalmente. Entendeu? Já que eles se separaram legalmente, na lei dos homens, e Deus respeita, então a gente tem que fazer tudo novamente, cada um na sua casa. Depois que eles ajeitarem a sua vida no mundo civil, no mundo dos homens, aí estão... o Jim Sherman, esse camarada que eu falei, do livro, ele fala que até na véspera do casamento, você vai casar naquele dia X. Naquele dia eu vou me casar 8 horas da noite. Aí eu resolvi 6 horas transar com a minha esposa. Ele disse, não, está errado. Está errado, porque você ainda não... no direito a gente fala de atos executórios, né? No direito penal, atos executórios. Então, você ainda não tem a legalidade de Deus para os atos executórios. Vocês estão entendendo? Ele diz assim, o Jim Sherman, que é como se Deus ele colocasse uma redoma sobre o casal de fogo, onde o diabo não penetra mais, nem traz mais acusação. Você que casou legalmente, pastor Jacques, pastor Belato, todo mundo que casou aqui legalmente. Depois do ato, vocês sentem algum peso, alguma culpa? Nenhum. Por quê? Porque nós estamos cobertos com esse laço de fogo que o Jim Sherman fala. Mas quando você não é casado, quando você pratica o ato, você vem logo o quê? A culpa. Porque você não está o quê? Na cobertura de Deus. Então, você é casado, resolveu se separar. 1 Coríntios capítulo 7, vamos ver qual é o versículo. Vamos lá, passa aí. Não, passa aí, vai, passando aí. Eu vou dizer qual é, mas cumpriu o seu dever tal. Peraí, calma. Vai. Passa. Não, passa aí. Passa. Vai. Passa. Vai. 10. Pronto. Aos casados dou este mandamento. Não eu, mas o Senhor. Né? Você pode ter assim, poxa, é muita ousadia Paulo falar isso. Mas Paulo recebeu a revelação de Deus. Por isso que ele falava isso. Que a esposa não se separe do seu, mas se separar, vamos lá. Mas se o fizer se separar, porque o marido briga e tal, né? Que permaneça sem se casar. Ok. Né? Ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie de sua mulher. Tá aí. Deus está falando. Tá? Então, pode separar, mas jamais casar de novo com outra pessoa. Porque senão vai estar cometendo o quê? Adultério. E
Eu vou falar sobre a nova aliança, lá em Apocalipse. Quem comete adultério vai para onde? Vai para o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tem mais alguma pergunta? Alguém? Mais alguma pergunta? Não? Pode fazer essa para fechar, que eu achei, até hoje minha mãe, bem assim. Sou apaixonada por um rapaz, mas ele só quer ser meu amigo. O que eu faço? Eu diria, ame o próximo. Ai, ai. Isso é a coisa mais comum do mundo, né? Meu Deus. Porque o namoro, ele começa... A maioria dela começa com amizade. Geralmente as pessoas são duas amigas, são dois amigos. São dois amigos e começa, né? Começa geralmente numa amizade. Acontece muito isso. E às vezes acontece primeiro com alguém, ou o homem com a mulher, e depois pode muito bem acontecer com os dois. É orar. Eu digo para essa pessoa aí, para essa moça, ore, minha. Bote o joelho no chão, vai orar por ele. É certo, vai ser. Vai ser, né? Agora, só um detalhe. Não comece um relacionamento achando que você vai ganhar aquela pessoa para Cristo. Isso é perigoso, tá? Não faça isso. O pastor Merleiro é tão bacana. Gente, a pessoa só presta se for cheia do Espírito Santo. Tá? Essa pessoa vai te levar para o mundo. Tá bom? Vai te levar para o mundo. Tá? Eu digo sempre isso aqui. Só é difícil, as coisas, qualquer área, só são difíceis na primeira vez. Depois você se acostuma, não quer largar mais o osso, tá bom? É isso, gente. Essa foi a roda de conversa. Eu espero que de alguma forma tenha edificado e tenha respondido às dúvidas de vocês, que foram bastante até. Gostei da interação de todo mundo no Insta. E é isso. É isso. É isso. Obrigada, gente, pela participação. Foi muito esclarecedor, tirou as nossas dúvidas, né? Espero que a de vocês também. E é com muita alegria, com muita alegria no coração que a gente finaliza o nosso primeiro culto da juventude pós-quarentena, né? E é isso, que venham os próximos, que a gente esteja aqui também novamente com mais pessoas e nesse ímpeto e nesse ânimo e sempre buscando ser melhor. E é isso. Lá atrás vai ter um chazinho e um bolinho. E é isso, a nossa forma de agradecimento é assim, não temos muitos abraços, né? Mas é isto. Beijos e fiquem com Deus.